E ali, durante 200 anos, 19 reis. Nenhum foi classificado como bom perante Deus. Dinastias de sangue e conspiração. E ali um pico que teve o custo profético. Elias pede para morrer no deserto sob pressão suicida. Oséias é instruído a casar com uma prostituta para ilustrar o adultério espiritual do povo. A dor de Deus não é abstrata, é ferida. 722 a.C., o rei assírio Sargão II conquista Samaria após 3 anos de cerco. As 10 tribos são deportadas e miscigenadas, originando os samaritanos. Elas desaparecem da história sagrada, o silêncio mais estrondoso das Escrituras. E ali começa a vir então Ezequiel, entende a carta de Senaqueribe diante de Deus no templo. O anjo fere 185 mil assírios. Depois vem Manassés por 55 anos, o reinado mais ímpio. Altares a Baal no templo, sacrifícios de filhos, sangue inocente inundando Jerusalém. A tradição diz que cerrou o profeta Isaías ao meio. Depois vem Josias, aos 26 anos, encontra o livro da lei, que havia sido literalmente perdido dentro do templo. Reforma total, mas a profecia Ulda avisa, o julgamento apenas foi adiado. Judá assistiu à queda do norte e continuou errando. 55 anos de maldade sob Manassés entrincheiraram uma perversão que aos 40 anos de pregação de Jeremias não conseguiriam reverter. E ali a terceira fase, a noite mais longa. O primeiro contato, Nabucodonosor leva cativos da nobreza. Daniel, aos 16 anos, é exilado e decide não se contaminar com a comida do rei. Então, começa-se ali então com Nabucodonosor. Há um tempo atrás eu falei uma explicação sobre a estátua de Daniel e a gente vê que ali Nabucodonosor erra, só que depois de certo tempo, devido ao que acontece com ele, ele se conserta. Depois vem o seu neto, Belsazar, e começa a errar completamente diante de Deus. E através desse erro de Belsazar, Deus avisa que ali seria invadido. E ele foi invadido depois pelos persas. Conforme mostra ali, depois Nabucodonosor leva cativos da nobreza. Daniel, a cidade. Lamentações relata desespero absoluto, mães contendo os próprios filhos. Depois o rei Joaquim capitula, mais 10 mil cativos são levados, incluindo o jovem sacerdote Ezequiel. O templo é parcialmente saqueado. E depois o cerco final, 18 meses de bloqueio total. Fome catastrófica toma a cidade. Lamentações relata desespero absoluto, mães cozendo os seus próprios filhos. Então, Jerusalém entrou numa profundidade tão grande de desespero que chegou a um ponto que começou a faltar comida para eles. E as mães, através desse desespero, elas começam então a sacrificar os seus próprios filhos e dar como alimento para outras pessoas no meio daquela tribo. Então elas usam seus próprios filhos para alimentar aquele povo, tamanho era o desespero através de um pecado, através de um erro que começou lá atrás com Salomão, através de uma simples brecha. Então, Nabucodonosor, naquele momento, o seu neto depois, Belsazar, começa então todo aquele processo de profanar todos os erros que Nabucodonosor tinha feito lá atrás, mas ele começa então a fazer muito mais que o seu avô tinha feito. E ele começa então, Jerusalém, o exílio. 18 meses de cerco, fome absoluta, o templo é incendiado, a Arca da Aliança desaparecida, as muralhas demolidas e pedra por pedra. Uma cidade sem muralhas é uma cidade sem identidade e sem futuro. Então, a cidade ela é destruída e também é destruída as muralhas da cidade. E o colapso total, o desmantelamento sistêmico de uma nação. O templo é incendiado, a estrutura que custou 7 anos de reverência
e abrigou a glória de Deus é queimada. Todos os utensílios sagrados levados para a Babilônia, que nesse caso é o rei Nabucodonosor que leva para a Babilônia esses utensílios sagrados. As muralhas são demolidas, pedra por pedra. A política imperial babilônica, uma cidade sem muralhas, sabe que está nua e não pode se rebelar. A Arca da Aliança, desaparecida, some na narrativa bíblica. Quando o povo abandona a presença de Deus, o símbolo da presença não tem mais onde repousar. O povo é deportado. Colunas de sobreviventes marcham centenas de quilômetros para viver à margem dos rios da Babilônia. E a profecia nas ruínas. Jeremias permaneceu entre os restos miseráveis. Ele registrou a dor absoluta em 5 poemas estruturados em acrósticos hebraico. A dor era tão vasta que exigia todas as letras do alfabeto para ser contida. E ali em Lamentações 3, 22, 23, as misericórdias do Senhor não têm fim, suas compaixões não se esgotam, renovam a cada manhã, grande a sua fidelidade. Escrito no exato centro do livro, cercado por morte e canibalismo, esta não é uma declaração fácil, é a fé nua que escolhe confiar quando há zero evidência sensorial da presença de Deus. E ali a fornalha de 70 anos, que é a fase 4. O exílio não foi uma metáfora profética, foram 70 anos reais. Uma criança deportada aos 10 anos teria 80 quando o decreto de Ciro chegasse. Gerações anteriores nasceram e morreram na Babilônia. Daniel sobreviveu aos reis e impérios, orar 3 vezes ao dia voltado para Jerusalém. Não era apenas um hábito religioso, era uma âncora de identidade de um jovem arrancado de seu futuro. A Bíblia não higieniza o sofrimento. Salmo 137 é um grito visceral de um povo aprendendo a lidar com a raiva e a dor profunda em terra estranha. E ali começa a entrar, então, Daniel lá na Babilônia. Pode parecer confuso, mas a história, então, começa ali com uma profecia que dizia que haveria um rei chamado Ciro que iria vir depois e traria a liberdade, então, para Jerusalém, porque Jerusalém estava perdida, sem um lugar onde está necessariamente. E depois de 200 anos, surge, então, um homem chamado Ciro, um rei pagão que é usado por Deus para trazer, então, essa libertação para o povo de Jerusalém. E tem aquele todo processo que provavelmente os irmãos conhecem, do sonho de Daniel, que ele interpreta o sonho de Nabucodonosor, da estátua, e refere-se então a todos esses acontecimentos depois. Foram 70 anos de cativeiro na Babilônia. Esse período destruiu a teologia do automatismo, a crença perigosa de que os prédios e rituais protegiam o povo. Independentemente de seus corações, sem templo, sem rei, sem terra, a identidade do povo precisou ser reconstruída do zero. O nascimento das sinagogas. E ali o pré-exílio, que automatismo está o templo do Senhor, Jeremias 7, o templo físico focado no lugar, Jerusalém, superficialidade e secretismo. E pós o exílio, proteção exige coração arrependido, não rituais vazios, e a invenção da sinagoga, focada em comunidade e na palavra escrita, e a profundidade nascida no sofrimento, que são as visões de Ezequiel, o consolo de Isaías 40. E ali começa, então, todo o palco para Neemias. Ali começa, então, um pouco da construção de Neemias, que foi necessário toda essa volta para a gente começar a entender, então, o que ocasionou de Neemias ser convocado para essa obra. E ele diz: o automatismo foi destruído, a idolatria foi extirpada na fornalha da Babilônia. Uma nova geração focada na palavra e moldada pela dor está pronta para voltar. As ruínas estão prontas, o coração foi purificado, a genealogia do colapso terminou. Agora a reconstrução pode começar.
E ali, como Deus usa reis inesperados, ruínas e corações partidos para construir o seu propósito. E ele fala sobre essa promessa. Deus usou quem ninguém esperava. O povo estava preso há 70 anos na Babilônia, sem esperança visível. A libertação não veio por um profeta ou anjo, mas por um rei pagão. Promessa em Isaías 44, 28 e 45, 1. E 150 anos depois vem o decreto. Ciro conquista a Babilônia. Conforme diz no sonho de Nabucodonosor, que Daniel interpreta, como sendo depois do reino da Babilônia, viria então o reino da Pérsia, que nesse caso é o reino do próprio Ciro. E seria esse reino que iria libertar o povo da Babilônia e permitiria eles voltarem novamente para Jerusalém. Para os irmãos entender, através dessa volta para Jerusalém, aí começa a entrar Neemias dentro dessa história. Começa então, ele começa a ser convocado então, através de tudo que a gente vê em Neemias, convocado para essa história e esse chamado para vir reconstruir a muralha. E ali vê que o nome de Ciro, ele foi descrito 150 anos de ele nascer. E a evidência de uma promessa cumprida, que está naquele cilindro de Ciro, não é uma história, é uma evidência arqueológica real, que confirmou o decreto de liberdade para os judeus, uma liberdade que ninguém conseguia imaginar. Deus não depende de pessoas perfeitas para cumprir o que prometeu. Ele pode usar qualquer pessoa em qualquer lugar para abrir a sua porta. Provérbios 21, 1. E ali o instrumento improvável, o decreto que mudou a história, não veio de um profeta, veio de um imperador. Ciro, o rei persa, um monarca pagão que não conhecia a lei de Moisés. Contudo, cumpriu uma profecia feita por Isaías 150 anos antes do seu nascimento. Então, Deus usa Ciro. Em determinado momento, uma pessoa específica apresenta a lei para Ciro, demonstrando que estava descrito ali naquela lei há muitos e muitos anos que ele seria esse libertador. Então, através desse consentimento, ele começa a pegar, que nós dizemos hoje, pegar essa dor para si. Ele pega essa dor de libertar o povo da escravidão da Babilônia e levar eles novamente para a sua terra. E Ciro cumpre isso de novo, cumpre aquilo que dizia na palavra.